Coragem, o cão covarde. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais emblemáticos de Coragem, o Fred esquisitão. O episódio começa apresentando Fred, o sobrinho de Muriel, com um sorriso malicioso e a clássica frase: Fred é meu nome neste momento, e eu tenho sido muito cruel. Enquanto a Muriel arruma a mesa ansiosa pela chegada do sobrinho, Eustácio e Coragem estavam arrumando a tranca da porta do banheiro, e falam que não queriam um maluco na casa deles. Aquele maluco não vai colocar os pés nesta casa. Quando Fred enfim chega na casa, a Muriel recebe ele, e já apresenta para o Coragem. Coragem, venha conhecer o Fred. Amando da Muriel, ele senta do lado do Fred. C-A-O-T-I-O se escreve cão. E é também como eu escrevo cruel. Nessa hora o Eustácio desce do segundo andar falando que a tranca do banheiro estava emperrada e teria que ir comprar uma peça. E os avisa para não fechar a porta, ou ficariam presos lá dentro. Não tem que fechá-la porque você não vai conseguir abrir. Antes de sair, Eustácio senta ao lado de Fred para dar oi. E é nessa hora que Coragem vê um bracelete no pulso dele, deixando claro que ele estava internado no lar dos barbeiros malucos. Lar dos barbeiros malucos! Para relaxar a fadiga da viagem, a Muriel dá a ideia do Fred tomar um banho, e ele aceita. Quer se lavar um pouco, querido? Claro, foi uma longa viagem. A Muriel pede pro Coragem levar ele até o banheiro, e depois de uma longa resistência ele aceita fazer isso. Eu vou sim, mas não vou gostar. Depois deles subirem as escadas, a Muriel lembra que eles não levaram toalhas, e pede para que Eustácio leve para eles. Eu esqueci de dar toalhas limpas ao Fred. Leve para ele, sim. Eustácio então joga as toalhas em Coragem e bate a porta com eles presos lá dentro. É isso pro maluco. Preso dentro do banheiro, o Coragem não tem como fugir. Nesse momento, Fred, com um sorriso malicioso, começa a contar sua história. Ele disse que tinha um hamster e que cortou todo o pelo dele, sendo cruel, e ficando claro que ele sente algum tipo de prazer naquilo. Foi quando eu fui cruel. Enquanto Coragem e o Fred estão presos no banheiro, a Muriel conta que Eustácio já deve estar chegando. Eustácio já deve estar na loja de ferragem. Enquanto Fred está cortando o pelo do Coragem de uma forma bem lenta e esquisita, ele conta uma outra história. Os cachos me lembram uma menina de cabelos longos. Entre as confissões de Fred, ele cita que tinha uma namorada chamada Bárbara. Ele fala que o cabelo dela o deixou obcecado e, sem se controlar, acabou sendo cruel. Foi quando eu percebi que ela precisava de espaço. Do lado de fora, a Muriel escuta gritos do Coragem, e isso leva ela a crer que eles estão brincando. E de novo ela fala que o Eustácio já deve estar voltando. Enquanto Fred tenta alimentar o Coragem com a comida que a Muriel passou pela porta, o Coragem tenta ligar pro número que tinha no bracelete do Fred. Vendo que não ia conseguir, ele arranca o bracelete. Nesse tempo, Fred conta outra de suas histórias de quando ainda tinha uma barbearia. Um homem que me encontrou Ele conta que um cliente com muito cabelo e barba entrou na barbearia, e isso deixou fascinado. O Fred, com uma expressão assustadora, cita que com todo aquele cabelo ele não poderia evitar de ser cruel. Eu não poderia deixar de ser, você sabe. E acontece uma das cenas mais estranhas desse episódio. Eu nunca tinha visto tanto cabelo antes. Enquanto conta a história, ele termina de cortar o resto do pelo do Coragem. É nessa hora que o Fred solta o Coragem, e ele liga pro número do bracelete. Quando o Fred está pronto para cortar o pelo que resta do Coragem, ele escuta a sirene que denunciava o fim daquela tortura. Eles cercam a área, botam o Fred numa camisa de força e o jogam no carro com parede acolchoadas, típica de um hospital psiquiátrico.
Mas então meus amos quiseram me libertar do túmulo de porcelana e me levaram para um quarto particular. Seu herói não mais cruel. A saída de Fred não representa um triunfo final. Ele é um perigo, uma ameaça constante. A experiência deixa cicatrizes profundas em Coragem, não só física, mas também um trauma psicológico. A obsessão de Fred pelo corte de cabelo transcende o ato físico. É uma alegoria para o controle. Ele corta o cabelo do Coragem e Bárbara, tirando não apenas os fios, mas também sua dignidade e autoestima. Ele os deixa vulneráveis, expostos à sua manipulação. A metáfora se estende à própria natureza do abuso. A crueldade muitas vezes se disfarça de carinho, a violência se esconde sob a superfície da gentileza.